O senador Alessandro Vieira conseguiu as 27 assinaturas necessárias para a instalação da CPI para investigar abuso do judiciário, em especial do presidente do Supremo, Dias Toffoli. Alessandro divulgou na noite de ontem em suas redes sociais que a senadora Mara Gabrilli completou o número de assinaturas necessárias para o requerimento da CPI da Lava Toga, como tem sido chamada pelos senadores. Conforme o requerimento, a CPI se destinará a investigar condutas ímprobas, desvios operacionais e violações éticas por parte de membro do Supremo Tribunal Federal, cuja responsabilidade de fiscalização é do Senado Federal. Será a terceira tentativa de instalar uma comissão para investigar o STF. O presidente do Senado já arquivou outros 2 requerimentos semelhantes. Então agora a pressão toda cai sobre Davi Alcolumbre, que se ergueu a esse posto de presidente do Senado, concorrendo com Renan Calheiros, que obviamente faria de tudo para arquivar isso aqui. O Davi Alcolumbre deveria fazer diferente, mas tem se mostrado apenas mais um que recorre às velhas práticas dos seus antecessores. Então, ele deu declaração de que fico constrangido nesse momento em que as pessoas estão com desemprego e tal, que a gente fale em pedido de impeachment do Supremo. Quer dizer, está constrangido de que a possível mesadinha do Toffoli, repassada pelo escritório de advocacia da esposa dele, seja investigada? Depois de todas as notícias, está constrangido de que se coloque, se traga a público, à tona, explicações sobre o inquérito sigiloso, sem objeto definido, dentro do qual vai se colocando um monte de casos que aparecem, que poderiam atingir ministros do Supremo. Quer dizer, que constrangimento é esse? É tudo conversa fiada para blindar o Dias Toffoli, para blindar o Supremo Tribunal Federal. Mas que bom que os senadores fizeram o mínimo, coletar aí as 27 assinaturas, Augusto. Exatamente. O Davi Alcolumbre até escreveu outro dia o seguinte: o homem eleito para presidir o novo Senado precisou de 6 meses para mostrar que ele é tão velho político quanto o Renan Calheiros. Aliás, o Renan é um dos seus conselheiros hoje, para espanto de quem achou que o Davi Alcolumbre poderia fazer alguma coisa diferente, né, do que tem feito os que envergonham o Brasil e o Congresso Brasil e tudo mais aí, como o Renan Calheiros. Ele tem obrigação, ele não tem o poder de engavetar isso aí. É direito da minoria, como disse, vem dizendo o Alessandro Vieira, e ele tem que instalar, sim. Ele não tem poder para isso. O que ele está fazendo é uma arbitrariedade. Tá? Esses senadores que assinaram aí o pedido para a instalação da CPI têm de cobrar dele isso aí, sim, e denunciar. Ele já virou alvo aí das manifestações de rua, o Alcolumbre, tá? Ele vai ter uma vida muito curta aí como pai da pátria se continuar por esse caminho. É bom avisá-lo. Você, Maria Trindade? Eu não acredito mais na força de CPI como era antigamente. Eu cobri aqui, acompanhei passo a passo, noites atrás de fontes e de diagramas e de fitas cassetes com gravações, né? De várias CPIs que mudaram a história do país, inclusive o impeachment do ex-presidente Collor, a CPI dos Correios, que acabou no mensalão, né? Enfim, CPIs poderosas. Ultimamente, a situação não é pró-CPI. Acho até que o Congresso Nacional deveria se reunir e, longe de nenhuma CPI assim importante, fazer um novo limite, um novo trabalho, está precisando de uma nova regulamentação de CPI. CPI é um instrumento legítimo do Poder Legislativo e legítimo demais para a minoria. É uma arma que a minoria tem para investigar o poderoso de plantão, qualquer que seja ele. Nesse caso não é governo, mas é outro poder. Então eu acho que tem que ter uma nova regulamentação. Acredito muito pouco nessa investigação, porque investigar o juiz é muito difícil. Os juízes vão dar ação contra, um juiz não pode ser obrigado a prestar depoimento. Já houve casos aqui em que juízes foram convidados e não aceitaram e não puderam convocar e tal e tal. Mas eu acho que o presidente Davi Alcolumbre
é obrigado, não acredito nesse tipo de autoridade do presidente do Senado, de não aceitar um requerimento com as assinaturas necessárias para criar a CPI. Se ele entender que a CPI não cumpre as regras, ou seja, não tenha fato determinado, não tenha tempo determinado, que é preciso saber quando termina, quando começa, quando termina. Existe a possibilidade de ampliação, mas isso tem que ser votado. E orçamento, né? Se ele acha que não tem, que leve ao plenário. O plenário é que manda no Senado Federal. Nós precisamos de restabelecer esse poder do Senado, que é o poder do plenário, né? Ele está engavetando pedido de impeachment, está engavetando CPIs, como se fosse ele o Renan Calheiros da vez.